E aí, gente, chegamos agora na nossa 10ª aula, onde a gente vai finalizar todo esse conteúdo de modelagem de banco de dados. Então, os próximos conteúdos já vai ser a implementação no MySQL. E nessa finalização, né, a gente vai entender o que é normalização de bancos de dados, a importância da normalização, por que ela existe. Então, vamos lá. Então vamos aqui, ó. Uma vez concluído o projeto lógico de banco de dados relacional, com a geração do esquema lógico correspondente, né? Ou seja, né, aquele texto que a gente transforma o diagrama de relacionamento, o diagrama R, em texto, né? Então, uma vez criado esse texto, para cada tabela, ou seja, para cada conjunto de entidade, a gente vai ter que fazer uma verificação. Essa verificação a gente chama de forma normal ou normalização. E essa verificação, quando foi criada, a ideia de normalização, foram criadas 5 fases, né, 5 regras de normalização. Só que aqui no nosso curso a gente vai estar vendo as 3 primeiras, porque as 3 primeiras garantem uma eficiência do banco de dados, onde não terá redundâncias nem inconsistências. Já as últimas 2 regras ali, que é a 4FN e a 5FN, fica mais para uma questão de otimização, que a gente não vai estar vendo nesse primeiro momento. Então, indo aqui para a primeira forma normal, né, nossa primeira regra, ela diz o seguinte, que todo valor contido em tabelas devem ser valores atômicos, ou seja, esses valores não podem ser divisíveis. Em cada conteúdo ali de uma célula de uma tabela, eu não posso ter vetores, né, com vários valores, arrays, não posso ter valores que podem ser decompostos de alguma forma, que pode ser divisível de alguma forma. E aí a gente enxerga 2 tipos de valores que entram nessa situação que não pode existir, que são os valores multivalorados e os atributos compostos. Um atributo composto, ó, por exemplo, endereço, né? A gente consegue decompor ele ali em rua, número, cidade, bairro, estado. Então, é algo que a 1FN trata, não posso ter isso. Um outro problema, né? Valores multivalorados, por exemplo, telefones, né? Uma pessoa pode ter, sei lá, 3 números de telefones. E aí eu consigo dividir isso, botar um número em cada célula de uma tabela. Isso aqui não pode acontecer. Então, para a regra da 1FN, a primeira forma normal, ser válida, a gente tem que decompor valores multivalorados, né, atributos multivalorados e atributos compostos. E como exemplo, eu trouxe aqui uma tabela funcionários, né, um conjunto de entidades funcionários que viram a tabela, e aí aqui eu tenho o ID do funcionário, o nome, o endereço, a data de admissão dele e os telefones. Então vamos nesse caso aqui. Se a gente for implementar do jeito que está aqui, a gente vai acontecer um erro que nós vamos estar gastando espaço desnecessário na memória do computador, né? Por quê? Entendam aqui, ó. Uma célula ocupa o espaço que o desenvolvedor delimitar para ela. Nesse caso aqui, que é um telefone, apesar de ter só números, a gente vai colocar isso aqui como campo de texto e não como numérico, inteiro ou float. Por quê? Porque a gente não faz cálculo com isso. Então, vamos ver aqui, ó, quantos caracteres a gente precisa para guardar um número de telefone. Ó. 1, 2, que é o DDD, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. 11 caracteres. Se a gente quiser pegar mais o código do país, né, mais 2, né, no caso do Brasil é 55. Então 11 caracteres vai para 13 caracteres. Esses 13 caracteres, toda vez que é criada uma linha nesse banco de dados, é gasto o espaço relativo a esses 13 caracteres, tendo ou não algum número de telefone registrado ali. Então, esse cara aqui que está nulo, né, que não tem nenhum telefone, ele está gastando aqui o espaço em disco, né, a quantidade de bytes, equivalente a 13 caracteres, mesmo que não esteja usando. Só da linha existir, esse espaço já fica alocado na memória para estar comportando um dado de 13 caracteres. E qual que é o ruim aqui, né? O ruim aqui é que coloquei um telefone com muitos espaços para caber 2 números. Posso fazer para caber 3, 4. Então, se para botar o número eu preciso de 3 caracteres, para botar 2 eu preciso de 26. E reparem, a maioria das pessoas vai ter um número de telefone só. Então aqui eu estou gastando 26 caracteres, sendo que eu só preciso de 13. Aqui eu estou gastando 26 caracteres e eu não preciso de nenhum. Então reparem aqui, né, o gasto desnecessário de espaço em disco que está acontecendo aqui. Nessa outra forma aqui de se gravar a informação no banco de dados, acontece a mesma coisa, ó. Porque aqui ele dividiu o telefone, né? Colocou um em uma linha, outro em outra linha. Só que para isso, veja só, ele teve que colocar basicamente uma linha toda em branco para colocar 2 telefones. E todo esse espaço aqui, ó, está sendo gasto desnecessariamente. Sem falar que esse telefone aqui nulo também gasta espaço desnecessário. Então, a 1FN, ela vem tratar sobre isso, né? Sobre como a gente economiza espaço em banco de dados, deixando os dados mais consistentes também. Repara que isso aqui não é um dado consistente, ó. Como assim eu tenho uma linha, né, que a chave primária é nula? Não existe, não tem como implementar isso. Consistência é péssima do banco de dados. Eu posso ter, inclusive, ter outras linhas que o campo vai ser nulo também, pelo mesmo problema do telefone aqui. E aí eu vou ter 2 valores iguais, né, que é o nulo, e como chave primária, o que gera uma inconsistência tremenda no banco de dados. Hoje não tem nem como a gente implementar isso dessa forma. Então a 1FN vem justamente tratar de como a gente resolve esse tipo de problema. Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado.